Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de física de hoje? Eu espero que sim, espero que todos vocês também estejam todos bem, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, pois eu vou estar gravando para vocês o conteúdo de hoje, tá? A ideia então, a gente vai começar um novo capítulo, que é o capítulo de movimentos lançamentos, né, e projéteis, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a composição desses movimentos, tá? A gente vai ter esse conteúdo lá na página 308, ok? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, muito provavelmente eu vou fazer a parte teórica com vocês, vou falar dos conceitos físicos, dos tipos de movimento que a gente tem quando a gente fala de projéteis, tá? E aí, provavelmente vai sobrar alguns minutinhos das nossas duas aulas de hoje. A ideia é que vocês aproveitem esses minutinhos no final para tentar fazer os exercícios, para que daí, então, na quinta-feira a gente possa estar corrigindo junto esses exercícios aí, tá bom? Na semana passada, a gente falou sobre movimento circular uniforme, tá? Tem algumas questões lá que a gente vai conversar um pouquinho quando a gente estiver fazendo a revisão para a nossa atividade avaliativa lá, tá bom? Vamos lá, então, falar sobre lançamentos de projéteis ou movimentos de projéteis, tá? Quem que nunca lançou uma bolinha de papel lá na lixeira, né? Todos nós já fizemos essa tentativa, tá? Por mais que a gente, às vezes, quando tá lançando o objeto, a gente não esteja pensando nos conceitos físicos por trás dessa brincadeira, porém, existem muitas brincadeiras associadas a este movimento aí, tá? Então, aqui a gente vai ter um start, que ele vai fazer lá algumas coisas ali referentes, né? A ideia do jogador de futebol, de vôlei, de tênis, uma vez que esses conceitos físicos estão aí associados ao lançamento, né? Desses elementos aí, tá bom? Então, aqui depois, se vocês quiserem fazer uma leitura, tem até algumas perguntas referentes aí, né, a esses fenômenos relacionados ao lançamento de projéteis ali, tá? Então, aqui a gente tem lá de novo a figura do jogador de futebol, né? Justamente porque a gente vai ter essa relação aí. Então, primeira coisa quando a gente fala em lançamento de objetos, lançamentos de corpos, a gente fala em campo gravitacional, tá? Como assim campo gravitacional? Todos nós sabemos que quando estamos na superfície da Terra, né, nós estamos sujeitos à gravidade, ou seja, ao campo gravitacional da Terra, tá? Esse campo gravitacional da Terra, ele gera uma ação de atração, né? Ele faz uma ação atrativa em relação aos corpos que estão na superfície da Terra, tá? Então, em relação a esse domínio, né, a gente tem aí essa atração, se a gente deixa um objeto, né, livre de forças, né, na superfície da Terra, a tendência desse objeto é cair ao chão, tá? E aí aqui a gente tem uma parte histórica, né, uma vez que a gente tem lá o filósofo grego, Aristóteles, né, ele foi o primeiro a propor lá, né, no século III, antes da era cristã, uma explicação para gravidade, tá? Então, ele tentou explicar o porquê que os objetos caíam diferentemente lá do que era estudado na época, né? Então, a gente tem lá que na época a gente tinha os 4 elementos básicos e tudo era formado, tudo era constituído desses 4 elementos básicos: o ar, a terra, a água e o fogo, tá? Então, basicamente, tudo que era da terra tinha que voltar para a terra, tudo que era do ar tinha que ir para o ar, tudo que era do fogo tinha que voltar para o fogo, né? E aí, então, eles buscavam uma justificativa por que os objetos tinham movimento de tendência a cair ao solo, tá? Depois de algumas constatações de Aristóteles, nós vamos ter o francês René Descartes,
e o físico astrônomo italiano Galileu Galilei e ainda o Isaac Newton, né, trabalhando esses conceitos do que é a gravidade, qual que é a relação da gravidade, tá? Então, o que se sabe no século XXI, né? Que a Terra, ela promove, então, uma ação atrativa nos corpos, né? Apresenta aí uma relação entre a massa e a distância que elas se encontram, tá? Então, quanto mais distante da Terra a gente tiver, menor é essa ação gravitacional que a Terra geraria sobre os corpos aí, tá? Porém, na superfície do globo, né, a gente tem um valor aqui, então nas proximidades da Terra, a gente tem um valor constante de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então a gente vai chamar de Gzinho e aí a gente vai chamar de aceleração gravitacional, tá? Então a aceleração gravitacional da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, tá? Essa grandeza ela é uma grandeza vetorial, então ela precisa de uma orientação, e essa orientação é para o centro da Terra, tá? Então a gente vai conversar hoje, né, sobre alguns movimentos na verticais, terão então a aceleração presente na superfície terrestre aí, tá? Lembrando que a gente viu lá nos primeiros meses do ano o movimento uniformemente variado, tá? Então, um objeto que está próximo da superfície da Terra e está sujeito apenas à aceleração gravitacional, ele vai estar desenvolvendo um movimento em queda livre, tá? E aí a gente vai, né, relacionar a queda livre com o movimento uniformemente variado, tá? Então, em qualquer ponto da superfície terrestre, aproximadamente, né? A gente sabe que o globo não é algo esférico perfeito, né? Existe lá uma relação entre os polos, tá? Mas a gente acaba considerando, então, que na superfície da Terra a gente tem esse valor, esse módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, direcionado para o centro, tá? Nós, então, falamos um pouquinho antes, né, que os movimentos sobre a ação do campo gravitacional da Terra têm as equações do movimento uniformemente variado, tá? Então, lembrem-se, né, que a gente viu lá a equação horária para posição, que seria essa daqui, né? S igual a S0 mais a velocidade t mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. Então, se eu quero calcular a posição que o objeto se encontra no movimento uniformemente variado, eu uso essa expressão aqui, que alguns chamam de sorvetão, tá? Outra expressão que a gente tem no movimento uniformemente variado é a equação da velocidade, horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT, né? Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E a equação de Torricelli vai ser a relação entre a velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração t ao quadrado, tá? Como a gente está falando de um sistema em queda livre, a gente vai ter algumas mudanças, tá? Então, algumas coisas são importantes aqui quando a gente fala de queda livre. Até, inclusive, se vocês quiserem grifar, né? Aí na apostila de vocês podem grifar. Vamos ver se a gente consegue pegar um marca-texto aqui. Essa relação aqui, ó, tá? Orientação do movimento, tá? Pode ser feita de modo arbitrário pelo observador. Como forma de recorrência, vamos adquirir que o chão é o ponto zero e os valores positivos estão para cima do solo, tá? Nesse caso, o vaso apresentará um deslocamento negativo, já que a posição final dele será menor do que a posição inicial. Que vaso é esse, né? Aqui ele coloca alguns exemplos de queda livre, né? Soltar um objeto do alto de um prédio, ainda, né? Guardadas as proposições dos saltos de paraquedas,
Caso aqui você tenha o vaso de flores caindo, né, do alto de um prédio, um observador no ponto do pé do prédio acompanha o movimento e ainda o crômetro faz lá a medição do tempo, tá? Então, aqui é onde ele fala o vaso é referente, então, a essa queda livre aí, tá? O que causa a queda? A ação gravitacional da Terra, né? Então, se você deixa um objeto livre de qualquer outra força a não ser a força gravitacional, esse objeto vai cair, né? E ele vai cair devido à ação do campo gravitacional, tá? Ao cair, e aqui ó, é muito importante isso, tá? Ao cair, ou seja, você não está lançando o objeto, você não está empurrando o objeto, tá? A velocidade dele é nula, tá? Então, quando você solta um objeto de uma certa altura, a velocidade inicial dele é 0, tá bom? Por ter sido liberado dessa posição, tá? E aí você tem duas últimas assertativas, né? O fato de não haver forças resistivas, tá? O que isso quer dizer? No caso do movimento em queda livre, você não considera a resistência do ar, tá? Então, os corpos vão cair de uma mesma altura ao mesmo tempo, independente da massa deles, tá? E aí, de uma forma resumida, a gente tem lá que o S e o S0 é o Y e o Y0. A velocidade inicial para a queda livre é igual a 0. O A gente vai chamar de menos G. E aí a gente vai ter as equações acima, vão ficar o quê? Aonde era S vai passar a ser Y, aonde era S0 vai passar a ser Y0. Aonde era a gente vai colocar o G, aonde era o V, a gente vai colocar o V, né? Lembrando que em queda livre a velocidade inicial é 0, então ele acaba saindo aqui das equações. Lembrando, gente, que isso aqui são apenas fórmulas. Da mesma forma que você mexe lá na matemática com as equações, com as funções horárias, aqui você também vai ter essas funções. Você vai substituir os valores aqui e aí você vai encontrar determinadas incógnitas, né? Então, eu posso encontrar o Y, eu posso encontrar o Y0, posso encontrar o T, tá? A ideia é que isso aqui é válido para queda livre, tá? E aí, usando essa relação da queda livre, a gente vai ter o tempo de queda e a altura de queda, tá? Então, vamos imaginar, vamos supor, então, que você tem lá um Y, né, voltado para cima, tá? Então, ele vai ser positivo, tá? E aí, você sai de uma altura inicial, um Y0, tá? Neste momento, você tem o T igual a 0 e a velocidade igual a 0. Por que que você tem o V e o T iguais a 0? Porque você não está lançando o objeto, ele está caindo em queda livre. Então, a velocidade inicial é igual a 0, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ver que o que vai acontecer com esse sistema aqui. A posição vai mudar, né? E à medida que a posição muda, você vai ter o aumento da velocidade. Então, ele sai de uma velocidade inicial 0 e vai para uma velocidade maior até ele chegar ao solo, tá? Então, a gente vai ter um tempo de queda, assim como a gente vai ter uma velocidade que ele vai atingir o solo, tudo bem? Certo? E aí, a gente vai ter essas velocidades aqui, ó. A velocidade de queda, ou seja, a velocidade que ele vai atingir o chão, vai ser a gravidade vezes o tempo, tá? E o tempo, aí a gente pode só substituir ali, né? Para encontrar o valor desse tempo aqui, tá? Ok, gente? Então,
queda livre é o objeto que está caindo de uma certa altura sem ser lançado ao chão, tá? E essas equações aqui, anotem lá no resuminho de vocês, essas equações. E o que é cada uma delas, né? Então, o y é a posição final, o y0 é a posição inicial, o g é a aceleração, o t é o instante de tempo, né? E assim por diante. Aqui você tem o ΔY, que é o quanto que ele está variando a sua posição ali, tá bom? Aí a gente vai ter mais 3 tipos de movimentos que estão relacionados com a gravidade, né? Qual é o outro tipo de movimento que a gente tem? A gente tem o movimento de lançamento vertical. O que isso quer dizer? Que você agora não está deixando o objeto cair ao chão. Você está lançando o objeto para cima e aí ele vai sofrer a ação da gravidade, tá? Então, neste momento, o que a gente vai perceber aqui? Que vai existir uma diferença. Para lançar o objeto para cima, ele tem que ter uma velocidade inicial diferente de zero, né? Você não vai lançar um objeto para cima com uma velocidade igual a zero. Se ele ficar com uma velocidade igual a zero, ele permanece na sua mão, né? Então, para ele sair da sua mão, você tem que lançar ele, ou seja, a velocidade dele inicial vai ser igual a zero. Porém, a gente vai ter um momento, um instante de tempo que a velocidade vai se tornar zero. Quando? Quando o objeto atingir o ponto mais alto, ok? Então, devido à esfera, a bola, o corpo está indo contra a gravidade, ele vai ter um movimento uniformemente variado. Só que é um movimento uniformemente variado desacelerado. Ou seja, ele vai diminuindo a sua velocidade até chegar à velocidade zero. Quando ele chega na sua velocidade zero, aí ele retorna para o solo, né? Justamente porque ele foi ao seu ponto mais alto e aí ele inverteu o seu movimento, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter 3 momentos no lançamento vertical. O da subida. Nessa etapa, como eu falei, é um movimento desacelerado, né? Ele coloca como um movimento retardado, já que a velocidade do corpo está orientada ao contrário da gravidade, né? Seguindo o referencial adotado na queda livre, V vai ser positivo, né? Ao passo que a aceleração vai ser negativa. Então, os dois têm sinais diferentes. A aceleração e a velocidade, então é um movimento desacelerado, um movimento retardado, tá? Um segundo momento, a gente vai ter um instante breve, instantâneo de repouso, né? Então, quando ele atinge a sua altura máxima, o que vai acontecer? O seu tempo, nesse instante de tempo, ele vai ter a sua velocidade igual a zero, tá? Então, isso aqui no movimento, no lançamento vertical, é extremamente importante, né? Velocidade inicial diferente de zero, vai subir até uma altura máxima, e aí ao chegar na altura máxima, a velocidade é igual a zero. E aí ele retorna para o ponto de origem, tá? No caso, no movimento vertical, a velocidade de lançamento vai ser igual à velocidade que o objeto vai atingir o solo, justamente porque a gente está desprezando a resistência do ar, tá? Nessa etapa, você vai ter um movimento acelerado, então a velocidade que estava em zero vai começar a aumentar até atingir a velocidade que ele foi lançado lá, tá? Por quê? A velocidade e a aceleração estão orientadas no mesmo sentido, ok? Aqui, de novo, as fórmulas, né?
De novo, eu falo para vocês, não se preocupem com essas fórmulas. Por quê? Essas fórmulas vocês precisam utilizar na resolução dos exercícios. Mas vocês podem ir lá, abrir o livro, abrir o resuminho de vocês e estarem utilizando eles para fazer a resolução dos exercícios, tá? A diferença agora do movimento do lançamento vertical para o queda livre é que aparece, né? Quem que vai aparecer? A velocidade inicial, tá? Então, antes a gente não tinha velocidade inicial porque o objeto estava só caindo em queda livre. Agora, como você está lançando o objeto, então ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero, tá? E aí percebam também que nessas equações aparecem um sinal de menos, né? Justamente por causa do sentido da trajetória e no caso do sentido da aceleração, tá? Então, o movimento em queda livre, nós temos a aceleração positiva, né? A aceleração, ela tá indo a favor do movimento, enquanto que no lançamento vertical, né, a aceleração tá indo contra o movimento, porque você está lançando o objeto para cima, ok? Certo, gente? Então, lançamento vertical é aquele que você lança o objeto para cima e ele volta para a sua mão, ok? Outro tipo de lançamento que a gente tem que é influenciado pela ação da gravidade é o lançamento oblíquo, tá? O lançamento oblíquo, você vai ter agora não só mais um movimento na vertical, mas você vai ter uma composição do movimento, tá? Então, agora a gente vai ter um lançamento daquele do jogador de futebol, né? Você tem uma posição inicial 0 e aí você lança o objeto para ele chegar a uma certa distância em X e uma certa distância em Y, tá? Então, aqui, ó, o lançamento oblíquo ou lançamento de projéteis é uma composição de movimento vertical, ou seja, movimento em Y, e um movimento horizontal, ou seja, um movimento em X, tá? Esse tipo de movimento acontece quando lançamos um objeto de certa angulação em relação ao solo. O que isso quer dizer? Que você vai fazer um ângulo aqui em relação ao seu lançamento, tá? Promovendo, então, o movimento uniforme paralelo ao chão e o movimento vertical acelerado com a aceleração da gravidade, tá bom? Certo? E aí, aqui, ó, a gente não precisa, né, entender o porquê, mas num ponto inicial, você vai ter uma velocidade inicial, que é uma decomposição de movimentos, né? Então, em X, a velocidade em X vai ser V mais cosseno de θ, ou seja, o ângulo que a gente faz com a horizontal, tá? Em Y, a gente vai ter uma velocidade inicial, V vezes o seno de θ, tá? E aí você vai ter essa composição aqui do movimento. Então, a bolinha tá saindo aqui com uma velocidade em X, tá saindo com uma velocidade em Y, tá? Lembrando que em Y, a gente vai ter o movimento uniformemente variado, ou seja, a gente vai ter uma aceleração neste movimento em Y, tá? Já no caso em X, a gente vai ter o movimento uniforme, tá? Então, a gente tem aqui, como foi falado ali anteriormente, é uma composição de movimento. O que é uma composição de movimento? É 2 ou mais movimentos juntos. Então, ao mesmo tempo que o corpo sobe, o corpo está indo para a direita.
Então, a gente vai ter um distanciamento em Y e um distanciamento em X, tá? E aí, aqui é importante a gente pensar aqui, ó, no ponto mais alto, na altura maior, a gente vai ter, então, o ponto mais alto do lançamento vertical, né? E aí, a gente tem que lembrar que nessa posição, a velocidade é nula, tá? Então, no caso aqui, a gente está tendo uma inversão em Y de movimento. Ele vai para cima, para baixo, tá? Então, aqui ele desacelera, aqui ele acelera, tá? E aí, então, a gente tem que pensar que o tempo que ele gasta, ó, para sair de 0 e chegar em X é o tempo que ele vai sair da altura mínima até a altura máxima, da altura máxima até a altura mínima. Então, o tempo de subida é 2 vezes o tempo de alcance que ele vai atingir aqui, tá? Aqui só tá separando, né? Dizendo velocidade em X, velocidade em Y, velocidade em X, velocidade em Y. O H é a altura, então a distância que ele vai alcançar em Y, e A é o alcance que ele vai chegar em X, tá bom? E aí aqui a gente tem os movimentos, né? Como foi falado, aqui é X na horizontal e Y na vertical. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, tá? Então, as expressões do movimento em X vão ser as equações do movimento uniforme. As equações em Y vão ser do movimento uniformemente variado. Com a diferença que agora vai aparecer um cosseno, vai aparecer um seno, tá? Então, se eu quero calcular a velocidade em X, velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo que tem ali na superfície. Se eu quero calcular a velocidade em Y, vai ser a velocidade inicial vezes o seno do ângulo com a superfície, tá? Quero calcular esse Y, esse X aqui, na verdade, né? A gente vai chamar de A, que é o alcance máximo ali. Então, se a gente quer calcular o X, né? É a distância que ele está percorrendo aqui nessa região de A, tá? Que vai depender da velocidade vezes o tempo, tá? E aí as outras expressões que a gente viu também lá no movimento uniformemente variado, tá bom? Então é só questão de substituição de valores mesmo aí, tá? Então tudo aquilo que a gente tinha visto para o movimento uniformemente variado, é o que a gente vai estabelecer aqui nessa relação. Ok, gente? Certo? Então, assim, sei que pode agora de primeira mão parecer complexo, mas tudo isso a gente já viu, né? A gente agora só tá juntando eles num movimento que a gente vai chamar o movimento que depende da aceleração gravitacional. Está em função da aceleração gravitacional, tá? Tudo bem? Que é o valor de G ali, tá? Então, aqui, ó, o lançamento oblíquo, ele sai de uma posição 0, tanto para X quanto para Y, com um ângulo, né, direcionado aqui, tá? O próximo e último movimento é o movimento que a gente vai chamar de movimento de lançamento horizontal, tá? Qual que é a diferença do lançamento horizontal para o lançamento oblíquo? O lançamento horizontal, ele já vai sair de uma posição de uma altura, né? Então, o lançamento horizontal pode ser considerado um caso particular do oblíquo e acontece, por exemplo, quando o jogador nos jogos
de acertar o alvo, né? Em que muitas vezes miramos na direção certa, mas em virtude da distância, acabamos acertando um ponto mais baixo que o devido, tá? Uma outra questão, aqui você tem uma mudança na orientação, né, que ocorre na aceleração gravitacional devido ao lançamento vertical aqui, tá? Então, qual que é a ideia do movimento horizontal? Então, percebam que agora você não faz um ângulo aqui, ó, com a superfície, né? Justamente porque ele já tem uma posição inicial associada ali ao movimento, tá? Então, ele teria um y0 aqui, né? Diferente de zero, tá? Ele já está a uma certa altura. E aí, você vai lançar esse objeto para ele atingir um alvo, tá? Neste caso, a velocidade em y é igual a zero. A velocidade em x é diferente de zero, tá? Então, você vai ter uma composição, de novo, de movimento em y e um movimento em x, tá? Então, em x, a gente tem um movimento uniforme, em y, movimento uniformemente variado, tá bom? Então, aí você tem v em x, v em y, v em x, v em y, tá? E como que a gente vai calcular essas expressões? Essas expressões vão ser a mesma, né? Como no eixo x a gente tem movimento uniforme, a gente vai ter essa relação aqui, né? Deixa eu arrumar aqui. A gente vai ter essa relação aqui. X é igual a Vx vezes T, tá? Em Y, a gente vai ter um movimento uniformemente variado, que é, né, o que a gente viu lá nas equações de queda livre, lá no começo do tópico, tá bom? E é isso, gente. Movimento, lançamento de projéteis, tá? Só pra gente aqui entender um pouquinho como que funciona, eu vou resolver com vocês o exercício 2 da página 313, tá? O exercício 1, quem quiser fazer em casa, pode fazer, tá? Não precisa fazer aqui na sala de aula agora, mas seria interessante vocês fazerem, que é uma atividade experimental. Vocês teriam ali uma tabelinha e aí vocês iam lançando, né, para várias alturas o tempo de queda ali, tá? Então, quem quiser fazer essa atividade lá em casa, sintam-se à vontade, tá bom? Então, aqui eu falei. E aí, aqui a gente tem o exercício número 2, tá? O exercício número 2 diz para nós assim, ó. Uma pedra é abandonada do alto do edifício de 32 andares, né? Então, o corpo, ele já está a uma certa altura. Então, deixa eu pegar aqui outra mais fina. Então, ele está lá a uma certa altura, né? Essa altura é de 32 andares, tá? Sabendo que a altura de cada andar é de 20, não, né? Mas de 2,5 metros, né? Então, aqui nesse caso, como são 32 andares, cada andar tendo uma altura de 2,5 metros, a gente vai ter que multiplicar os valores ali, né, para achar o H, para achar a altura, né? Então, 32 vezes 25 vai dar, em metros, né, uma distância de 80 metros, certo? Então, essa pedra, ela foi lançada de uma altura H de 80 metros, tá?
Aqui, ó, importante, desprezando a resistência do ar. Então, se está desprezando a resistência do ar, ele está sobre apenas a aceleração gravitacional. Então, ele quer, ó, qual é a velocidade, então, qual é o valor de V ao atingir o solo, tá? Nesse caso, gente, ele não fala qual é o tempo de queda. Então, se ele não fala qual é o tempo de queda, a gente não vai poder usar essa expressão aqui, ó. V igual a menos G vezes T, né? A aceleração gravitacional a gente sabe que é 10 metros por segundo, mas a gente não sabe quanto que é o tempo que ele levou para cair. Então, a gente não pode usar essa expressão. Mas a gente pode usar qual expressão? A gente pode usar aquela que diz para nós o quê? Que a velocidade ao quadrado é igual, né, a mais 2 vezes a aceleração gravitacional, que é o G, vezes H, tá? Então, essa expressão, ela está lá no de queda livre, tá? Que tá ali na página 310. Tá um pouquinho diferente, porque ele chamou o H para nós de delta Y, tá? Que é a mesma coisa, tá? Não muda em nada a nossa resolução, tá? Então, a gente quer saber o valor de V, então V ao quadrado é igual a 2 vezes 10, que é a aceleração gravitacional, mais a altura que a gente calculou em metros, 80 metros, ok? Então, a gente vai ter lá 10 vezes 80, 800, né? 800 vezes 2 vai dar 1.600, tá? Só que a gente tem aqui o quadrado, então a velocidade vai ser a raiz quadrada de 1.600. Quanto que é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4, né? Temos 2 0, 1 0 sai para fora da raiz. Então, a gente tem que, se essa pedra cair de uma altura de 80 metros, ela vai atingir o solo com uma velocidade de 40 metros por segundo. Certo, pessoas? Dúvidas, indagações, reclamações? Ok? E aí, para a gente finalizar, a gente tem lá o exercício 3, o gol que o Pelé não fez. Na Copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, Pelé perdeu uma bola um pouco antes do meio de campo. Vê o goleiro, recebe, né? Pega uma bola pouco antes do meio de campo. Vê o goleiro tcheco adiantado e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo, então a posição inicial dele é 0, tá? Com uma velocidade de 108 km por hora, uma velocidade boa, né? Que é igual a 30 metros por segundo. Em 3 segundos, e 3 segundos depois, toca novamente o solo atrás da linha de fundo. Depois de descrever uma parábola, o ar e passar rente à trave para o alívio do estado goleiro. A figura da simulação do chute do Pelé, tá? Então, considerando que a velocidade inicial da bola, após o chute de Pelé, fazia um ângulo de 30 graus com o horizontal, então o cosseno de 30 e o seno de 30, e desconsiderando a resistência do ar, então ele não está considerando a resistência do ar, então é um movimento que tem só a queda livre, pode-se afirmar que a distância horizontal, então ele quer saber a distância da onde o Pelé chutou até onde a bola chegou ali no solo novamente, tá?
Depois do chute, o ponto onde ele tocou o solo atrás da linha do fundo era em metros, um valor próximo de. Então, lembrem-se que a gente viu a expressão, né? Ali, a velocidade, né? A velocidade não, o A é igual, né? A velocidade em x vezes o tempo, tá? Lembra que isso é igual à posição em x, tá? E aí a gente tem lá os dados, né? A velocidade em x é 30 metros por segundo e levou 3 segundos para tocar o solo, tá? Só que aqui a gente tem que lembrar que aqui não é uma linha reta do chute do Pelé até o final, né? Ele tá fazendo um ângulo com a horizontal. Que ângulo que ele tá fazendo com a horizontal? Um ângulo de 30 graus, né? Então, a velocidade, nesse caso em x, vai ser a velocidade v vezes o cosseno, desse caso, o cosseno de 30, tá? Então, a distância do chute, né, que o Pelé perdeu aí o gol, vai ser a velocidade inicial lá, 30, vezes o cosseno de 30, o cosseno de 30 é 0,85, vezes o tempo, né? O tempo foi de 3 segundos, tá? Então, para a gente calcular a distância que foi do chute do Pelé até o fundo de campo, você tem que multiplicar 30, 0,85 vezes 3. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar lá a um valor de 76,5. Ok? Porque você tem lá 30 vezes 3 dá 90, 90 vezes 0,85 vai dar ali o valor de 76,5 metros por segundo, ok? Então, a alternativa C de coração. Certo, pessoas? Dúvidas, indagações, reclamações, na verdade, né? Vocês não poderão tirar as dúvidas hoje, né? Devido ao fato de eu estar gravando a aula para vocês. Mas é importante que vocês anotem aí, deixem com a Kátia, né? Qual que foi as dificuldades que vocês tiveram, o que vocês conseguiram compreender aí, o que vocês não conseguiram compreender, se teve uma dúvida maior ou menor, tá? Vai faltar alguns minutinhos para encerrar a aula, muito provavelmente, então aí eu peço para que vocês tentem fazer os outros exercícios, né? Para que aí a gente possa corrigir eles lá na quinta-feira, quando eu retorno para a escola aí para ver vocês. Tá bom, gente? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido, né? Procurem nesse tempo que vocês estão aí em sala de aula, depois de assistirem o vídeo, né? Então, antes de vocês começarem, vocês perceberam ali que eu resolvi 2 exercícios com vocês, né? Eram exercícios sobre tanto movimento na vertical, quanto lançamento lá oblíquo, tá? Então, antes de vocês saírem fazendo os cálculos, tentando resolver as questões ali, né? Façam, né? Eu sei que sobrou um pouquinho mais de tempo, aí a gente tem 2 aulas hoje, né? Para não me estender muito no vídeo também, não ficar muito cansativo essa questão do vídeo. Façam um resuminho no caderno, né? O que é o movimento de queda livre, o que é o movimento lá, lançamento vertical, o que é um lançamento oblíquo, o que é o lançamento horizontal, quais são as diferenças, quais são as fórmulas que a gente vai poder usar para calcular esses movimentos aí, tá? E assim, se mesmo assistindo o vídeo que eu acabei de gravar para vocês, mesmo, né, se vocês fizerem uma leitura aí na sala de aula ou para aqueles que estão em casa, fazer em casa,
não conseguirem, né, fazer o resumo, a gente pode conversar na quinta-feira lá sem problema algum, tá bom, gente? Então, assim, um meu grande abraço para todos vocês, se cuidem, usem máscara, não aglomerem, né? E eu espero que vocês tenham uma excelente semana aí, tá bom? Grande abraço e até quinta, gente! Até!